Já viu que muitas vezes quando alguém fala algo contra você, você fica aqui dentro do teu coração guardando aquele acontecimento e começa a dialogar com essa pessoa, mesmo sem estar conversando com ela fisicamente, mas dialogando interiormente, tentando se defender, se justificar de situações que ainda não aconteceram ou situações que aconteceram, mas você não se defendeu de uma forma correta, como você achava que deveria se defender? A palavra de Deus vai nos convidar hoje a refletir sobre quais são as formas, por que nós temos nos defendido. Ou será necessário mesmo nos defendermos? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero que você pegue lá na palavra, em Lucas, no capítulo 21, do versículo 12 ao 19. Diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então esse acontecimento veio muito em seguida, depois da morte de Jesus. A perseguição se estabeleceu logo nos primeiros anos das comunidades, muita perseguição, muitas pessoas sendo condenadas, levadas a tribunais, que diga São Paulo, nas suas cartas, quantas vezes foi levado a tribunais justamente para ser ali condenado, ser ali mesmo como que receber as culpas de tudo aquilo que ele tinha feito ou anunciado. E a palavra diz ainda, né? Será esta a ocasião que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Lógico que hoje nós não vivemos neste nível, embora há muitos cristãos sendo mortos, perseguidos, sendo martirizados justamente pela escolha de amor, pela escolha de Cristo em vários países. Essa não é uma realidade do nosso país, né? Louvado seja Deus por termos esta liberdade, embora há muita perseguição aos cristãos por causa dos preceitos, daquilo que nós temos como valores, e esses valores tidos como conservadores são muitas vezes perseguidos, e nós sabemos bem quando isso acontece. Bom, além disso, nós estamos diante de uma outra coisa que coloca o Senhor, porque muitas vezes nós somos como que levados a nos defender. E é necessário, diante de algumas acusações, a se defender, a pensar as formas. Mas tem muitas situações que a gente vai se defendendo antes mesmo do que as coisas aconteçam. Você talvez já teve conflitos, dificuldades, quase uma guerra aqui, entre aspas, e na sua família. E quantas vezes aqui na sua cabeça você já arranjou todas as justificativas? As pessoas não te entendem, porque as pessoas não compreenderam isso o outro, né? Porque aquele outro pensa dessa forma. Então, todas aquelas situações vão acontecendo. Diante desses conflitos, nasce então aquela dimensão da defesa, do julgamento. Para defender o quê? Defender quem? Essa dimensão faz a gente questionar justamente isso, porque todas essas coisas, quando ficam aqui na mente, elas consomem energia. Já passou o dia inteiro pensando em como você vai explicar algo, defender algo, um ponto de vista, algo que você percebeu que os outros não entenderam? E aí nasce essa pergunta: você está defendendo o quê? A igreja? Ótimo. Está ali valores eternos? Ótimo. Ou você está defendendo você? Está defendendo a
tua capacidade intelectual, o seu orgulho, as suas estruturas. E aí, entenda se isso é realmente o propósito de Deus, que você defenda isso. Porque isso define qual é a relação que está aí entre este acontecimento e as lutas aqui. E o Senhor pede para nós não nos justificarmos, não prepararmos a defesa, porque Ele quer como que nos instruir, falar através de nós. Muitas vezes tem esses acontecimentos, conflitos, e a gente começa a procurar Deus. Sabe o que vai acontecendo? Começa entrando uma paz. Parece que você agora não precisa se defender, mas começa a nascer um discernimento, aonde brota uma ideia até de defesa, mas não é uma ideia de defesa por um defesa de si mesmo, mas por algo que realmente é valioso, ou se não vale a pena se defender. Porém, quando a gente continua o Evangelho, ele vai dizendo assim, né? Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio do cabelo da vossa cabeça, e é permanecendo firme que ireis ganhar a vida, porque nada acontece sem que Deus tenha permitido. Como diz a palavra, nenhum fio da vossa cabeça cai sem que o Senhor tenha ali consciência daquele acontecimento. Quero partilhar, para finalizar essa meditação, quero partilhar com você um acontecimento. Fui tirar a minha carteira de motorista novamente, uma segunda via. Acreditem vocês, eu perdi a carteira, fiz uma segunda via. Praticamente antes de completar 2 semanas, eu perdi a carteira de novo. E foi mais uma vez um poupa tempo tirar. Já sabia como funcionava todos os trâmites, fui lá fazer novamente a carteira. Cheguei lá, precisava preencher uma notificação de que eu tinha perdido, declarando que eu tinha perdido o documento. Bom, quando eu fui fazer isso, a mulher falou assim que não ia fazer assim não, que tinha que trazer o BO, porque o que garantia que eu estava falando a verdade. Percebi que ela estava desconfiando de mim, e eu não queria utilizar-se do meu ser padre para me impor sobre aquela situação. Resolvi que eu deveria passar por tudo aquilo que outra pessoa passaria. E fui lá, meus caros, andei bastante para ir na delegacia, para pegar esse BO. Minha mãe ficou lá esperando. Fui lá, fiz o BO com todo o sacrifício, voltei, ela custou a me receber, enfim, aceitou o BO lá, que ela não queria aceitar também, começou a colocar dificuldade onde não havia, mais uma vez, né, viver o Evangelho da paciência, e ali então consegui fazer a segunda via. E você pergunta, meu Deus, eu deveria ter me defendido, talvez podia ter me justificado por tantas coisas, podia ter brigado com ela aqui na cabeça, mas Deus sabe de todas as coisas. E depois não é que eu fui saber mesmo, porque passaram alguns meses, descobri que compraram no meu CPF um monte de enxoval, imagina, né? Eu comprei um enxoval de não sei quantos lá, entregaram num outro endereço que não era meu, ou seja, tinham feito uma compra com o meu CPF e eu estava com o meu nome sujo em 10 cartórios só. 10 cartórios. Falei, louvado seja Deus. Só que eu tinha um boletim de ocorrência de que eu tinha perdido a minha carteira de motorista. Aquele boletim que foi um momento de muita raiva que a gente vai passando pelas situações que nos são impostas, não aconteceu por acaso. Nada é por acaso. Deus tinha um propósito lá na frente. E isso me poupou muitos esforços. Pense em você também. Às vezes a gente se defende de tantas coisas, mas há um propósito de Deus em cada coisa. Busque esses propósitos, busque encontrá-lo e de repente as coisas vão se abrindo de uma forma muito clara. Só deixarmos de nos defendermos daquilo que não é necessário, porque o Espírito fará a nossa própria defesa. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.